Boa tarde a todas e a todos. Vamos dar início aqui na segunda palestra, na verdade, do segundo dia de atividades do Seminário de Economia Aplicada da Unesp. Bom, antes de começar, eu gostaria de, primeiro, agradecer a presença do pesquisador Daniel Duque, que se disponibilizou a vir aqui discutir sobre mercado de trabalho e desigualdade. Gostaria também de agradecer a presença das pessoas que estão aqui acompanhando, né, esse evento. E gostaria também de agradecer ao professor André Correia, que é o coordenador do Grupo de Pesquisa em Economia Aplicada da Unesp e coordenador da pós-graduação em Economia da Unesp. Gostaria de passar a palavra ao professor André para fazer algumas considerações iniciais. Bom, obrigado, Godson. Boa tarde a todos, espero que estejam bem, na medida das possibilidades. Eu gostaria de agradecer ao Daniel por ter aceitado participar do nosso evento. Eu, como atualmente exercendo a coordenação da pós e do grupo de pesquisa, agradeço a sua presença, você vem enriquecer nosso evento. É um pesquisador, participa ativamente do debate. Aceitou o convite dos meninos. Os meninos aqui do programa, do programa de pós, do grupo de pesquisa, também têm uma energia boa, eles organizaram esse evento, se mobilizaram, assim, eu fico feliz de ver os jovens assim, se mobilizando para trabalhar, para discutir, para debater. Eu acho que isso que é muito importante. O grupo de pesquisa é para isso também, né? Para que os jovens, os alunos, definem seus temas de pesquisa, suas agendas de trabalho, se mobilizem, participem, debatam e discutam. Eu agradeço novamente você aqui, esperamos todos aí uma boa palestra, e vou passar a palavra para o Godson para fazer a apresentação formal, e uma boa tarde a todos aí de trabalho, acompanhando aí o que o Daniel trouxe para a gente aqui. Bom, obrigado aí, pessoal. Bom, antes de apresentar o nosso convidado, eu gostaria de passar alguns informes. O primeiro é que, para aqueles que desejam certificação, ao final da palestra, o link do formulário que está aí na descrição do vídeo, ele ficará disponível de 30 a 40 minutos para preenchimento. E, além disso, eu gostaria de pedir também para aqueles que se interessem em acompanhar mais sobre o grupo de pesquisa, que nos sigam nas redes sociais, no Facebook, o GPEA Unesp, e no Instagram, @GPEA Unesp também. Bom, o nosso convidado é o pesquisador Daniel Duque. Ele tem experiência na área de público e microeconometria aplicada, com ênfase em seguridade social, educação e desigualdade. Atualmente, ele é pesquisador da FGV, na área de mercado de trabalho. Ele possui graduação em Ciências Econômicas na Federal do Rio de Janeiro e mestrado em Economia também na Federal do Rio de Janeiro. Ele é especialista em educação e políticas públicas de combate à pobreza e desigualdade e tem pesquisas desenvolvidas na PUC-Rio, na FGV do Rio de Janeiro e Banco Mundial. Boa tarde, Daniel. A palavra é sua. Boa tarde, Godson. Muito obrigado. Boa tarde a todo mundo que está aí presente. Boa tarde ao pessoal que me convidou. Sou muito agradecido aí pelo convite. Para mim é sempre um prazer estar participando desse tipo de evento, assim, realmente, principalmente nesses tempos atuais, né, de pandemia, esse tipo de mobilização, ele acho que muito importante até para animar as pessoas, né, a continuar pesquisando, estudando, enfim, acho que esse tipo de iniciativa realmente é essencial. Já seria em momentos normais e atualmente, então, é totalmente essencial. Então, a gente vai falar hoje, né? Vocês me convidaram para falar hoje de mercado de trabalho e desigualdade, né? Eu vou, obviamente, focar na pandemia, é claro, na questão da pandemia, de como isso tem afetado essas duas questões, de como elas têm se relacionado. Eu demorei um pouco para pensar o que eu ia apresentar, né, hoje. Eu estava pensando em apresentar algumas coisas novas, enfim, mas tudo que eu estava pensando em apresentar, quando eu fui ver a programação desse seminário, né, eu vi que tudo que eu queria falar, muito provavelmente ia ser falado de forma muito melhor por outros pesquisadores que foram convidados, né? Então, o que eu acho que eu vou fazer aqui é, basicamente, dar vou fazer uma tour
pelas questões que eu tenho estudado, pelas questões que eu tenho pesquisado, relativas justamente a esses dois temas relacionados à pandemia, né? Grande parte do que eu vou mostrar, vocês podem encontrar no blog do Ibra, onde eu publico quase que semanalmente alguma coisa nesse sentido, alguma coisa ou outra no Boletim Macro, também do Ibra, e tem um tema ali que ele é inédito, que eu acho que enfim, eu ainda não coloquei, não publiquei em lugar nenhum, mas enfim, ele vai chegar lá para o final, né? Então vamos lá. Vamos ver se eu consigo aqui me organizar com essa apresentação e streaming ao mesmo tempo. Vamos lá. Acho que já fiz besteira aqui. Não fiz. Vamos lá. Quais vão ser os tópicos que vão ser explorados nessa apresentação, né? Vale dizer que é possível que eu acabe até um pouco antes de 1h30, né? Enfim, é bastante tempo. Mas os tópicos que eu vou explorar são onde que a gente estava, né? Onde que o Brasil estava antes da pandemia, em termos de desigualdade, mercado de trabalho, alguns grandes números e alguns puzzles, né? A questão do desemprego, a taxa de participação, CAGED, renda média. Eu vou explicar isso. Aí eu vou falar um pouco da desigualdade pré-transferências e para concluir, eu vou falar da desigualdade pós-transferências, focando aí, é claro, no papel do auxílio emergencial. Então vamos lá. Isso aí quando a tela cheia fica bem pouco nítido, né? Vamos lá. Espero que esteja dando para ver. Que Brasil, pelo que o Brasil estava passando, né, antes de chegar à pandemia, né? A gente tem uma pesquisa relativamente recente, que é a PNAD contínua, e ela começou em 2012, e sempre ela tem uma amostra de domicílios representativa para o país, em que ela pergunta, sempre na primeira e na quinta entrevista nos domicílios, o rendimento da população, né, de todas as fontes desses domicílios. Então, o que eu fiz aqui foi basicamente o seguinte: eu separei a PNAD contínua em cada ano por 10 DCIs de renda, ou seja, os 10% mais pobres aos 10% mais ricos, né? E aí eu avaliei o que estava acontecendo com a renda média desse DCIs por ano, na verdade por períodos, né? E aí eu separei em 3 períodos, foi 2012, 2014, outro 2014, 2016 e o outro 2016 a 2019. E essa linha preta, ela vai ser o período todo, 2012 e 2019, né? Então, o que esse gráfico está mostrando? Ele está mostrando a variação de renda do ano final ao ano inicial de cada período, né? Ou seja, a barra vermelha, ela está mostrando quanto variou a renda de cada decil de 2012 a 2014, a barra verde está mostrando quanto variou a renda de 2014 a 2016, e a barra amarela está mostrando como variou a renda de 2016 a 2019. E o que a gente pode ver, né, então, né? Em 2012 a 2014, a gente tinha uma alta do rendimento de todos os DCIs. Você tinha uma alta um pouco menor no decil mais rico, né, o 10º decil, enfim, e ganhos mais elevados ali no 2º, 3º, 4º decil. E em 2014 a 2016 aconteceu justamente o contrário. O que aconteceu foi que todo mundo perdeu renda, né? Todos os DCs ficaram mais pobres, mas alguns ficaram mais pobres do que outros. E o que a gente vê é que o perfil dessa queda de rendimento ela foi bem regressiva, ou seja, os mais ricos, se pegar aqui os 10º decil, ele teve a menor redução de rendimento, né, nesse período, enquanto que quem teve a maior redução de rendimento foram justamente das pessoas mais pobres. Então a gente está vendo aí uma crise que teve uma crise econômica que teve uma força de redução de renda muito mais forte sobre os mais pobres, né?
E aí vem... Opa! Só um minutinho, que parece que travou o YouTube. Deixa só o delay chegar onde você está falando. Só um minutinho, claro, por favor. Eu vou tentar ser então um pouco mais sucinto aqui nesse primeiro slide. Que eu estou aqui mostrando, né? Eu estou dividindo a população em 10 DCs, ou seja, dos 10% mais pobres aos 10% mais ricos, e estou vendo quanto variou a renda deles de um ano inicial ao ano final de um período. Então, essa barra vermelha aqui, ela é o quanto variou a renda da população de 2012 a 2014. A barra verde é quanto variou a renda da população, isso tudo progressivo, claro, de 2014 a 2016, e a barra amarela é de quanto variou de 2016 a 2019. Como vocês podem ver aqui, em 2012 a 2014, a gente teve ganhos para todos os DCs, ou seja, todo mundo, em média, né, ficou mais rico, mas com algumas diferenças, né, você teve um crescimento menor para a população mais rica, os 10% mais ricos, enquanto que os maiores ganhos estão aqui no segundo, terceiro, quarto decil de renda, né? Quando a gente chega em 2014 e 2016, acontece o inverso. Todo mundo perde renda, ou seja, a crise ela chegou para todo mundo. Nesses 2 anos, você vê que todos os decils ficaram mais pobres. No entanto, alguns ficaram mais pobres do que outros, né? Como se vê aqui, o que a gente tem é que o 10º decil, ou seja, os mais ricos, eles foram aqueles que tiveram a menor redução de renda, a menor queda de rendimentos, enquanto que quem teve a maior queda foram dos 10% mais pobres. Foi realmente, então, algo que a gente pode dizer que foi uma crise que foi mais pesada, mais forte sobre os mais pobres. E quando a gente chega na recuperação, o que a gente tem é que quase todo mundo teve ganho de rendimento, né? Teve só um decil que ficou para trás, que foi justamente os 10% mais pobres, que foi a população que não conseguiu ter qualquer recuperação de renda no período de 2016 e 2019. Então, é a partir daqui que a gente chega em 2020, né, com uma população que teve diversas perdas, né, entre 2014 e 2016, com especialmente uma intensidade entre os mais pobres, e quando a gente conseguiu começar a ver alguma recuperação econômica, ela não chegou para todo mundo, ela não chegou aos mais pobres, eles continuaram perdendo renda, e como vocês podem ver, foi uma perda de renda muito intensa, né, acima de 10%. Quando a gente vê o crescimento acumulado da renda de cada decil, o primeiro decil, ou seja, os mais pobres, eles perderam quase 20% da renda em relação a 2012, né? Foi realmente um período catastrófico aí para essa parte da população. Então vamos lá, passando para o próximo slide. Aqui o que eu estou fazendo é uma coisa parecida com o que eu tinha feito anteriormente, mas separando a variação da renda da população em fontes de renda, né? Ou seja, pegando aposentadorias e pensões, programas sociais, seguro-desemprego, todos os trabalhos e outros rendimentos, né? E aí o que vocês podem ver é que em 2012 a 2014, os programas sociais eles tiveram uma parte relevante para explicar o aumento da renda dos mais pobres aqui. E justamente o que aconteceu entre 2014 e 2016 foi o contrário, né? É claro, a gente teve uma perda de renda de trabalho para todo mundo aqui, mas você vê que os mais pobres também tiveram uma perda de renda de programas sociais. Ou seja, isso foi causa direta do não reajuste nominal do Bolsa Família nesse período, que teve perda de poder real devido à alta inflação, né? E aí, em 2016 e 2019, o que a gente, durante a recuperação, o que a gente viu é que, basicamente, os mais pobres continuaram perdendo a renda do trabalho, e foi isso que fez com que eles não tivessem recuperação, não tivessem um aumento de renda nesse período, ao contrário do resto da população. Então, muito bem, passando aqui para o próximo slide, a gente chegou em 2020 com esse cenário, e aí
a gente toma mais um tombo no mercado de trabalho, né? Aqui eu estou mostrando dois dados. Um é a taxa de crescimento da população ocupada em relação ao mesmo mês do ano anterior no Brasil, no agregado, né? Ou seja, a gente teve aí crescimento em torno de 2% entre 2013 e 2014. E quando a gente teve a crise, né? Foi uma crise longa, durou 2 anos. A variação de renda, a variação de população ocupada, ela chegou também a -2, chegou a -2,5, enfim, nos piores momentos, e começou a se recuperar ali na metade de 2017, e aí começou a crescer entre 2% e 1,5%, dependendo aí do período. No entanto, quando a gente chegou em março de 2020, vocês veem essa queda que teve aí na variação da população ocupada. Em julho de 2020, quando a gente compara com julho de 2019, o contingente da população ocupada estava 14,2% menor, ou seja, uma queda que nunca foi antes registrada ali na PNAD contínua, e digo também, apesar de que não estou mostrando aqui, também nunca foi registrada em pesquisas anteriores, né? Nem nos piores momentos, nas piores crises, a gente viu algo assim. E aí no gráfico ao lado, o que a gente está vendo aqui é uma separação entre formais e informais. Como vocês podem ver, essa crise, né, a crise de 2015, 16, ela foi uma crise majoritariamente sobre o setor formal. Foram eles que perderam o volume de ocupados, né, e só começaram realmente a registrar novos em 2017 e 2018. Ao contrário dos informais, que você até podia ter um período aqui ou ali que tinha queda, mas não houve um período consistentemente de queda, tal como aconteceu entre os formais, durante aí as crises de 2015 e 2016. E quando a gente chega em 2017, 18, 19, a gente vê aí um aumento muito grande da população ocupada nesse setor, né? E aí o que acontece é que, a partir na pandemia, todo mundo, obviamente, perde rendimento, todo mundo perde ocupações. No entanto, quem é mais afetado negativamente são justamente os informais. Os formais, eles tinham uma queda de 11%, mas os informais tiveram uma queda de 17,5% em julho de 2020. Isso tudo em relação ao mesmo mês do ano anterior, né? No entanto, por que isso aconteceu, né? Porque justamente os informais, eles estão concentrados, né, no setor de serviços, no setor de comércio, que são os que mais dependem, né, de movimentação de pessoas, são os que mais dependem de aglomerações, de pessoas na rua, enfim. Sem esse tipo de movimento, né, o setor de serviços, ele não tem muita razão de ser, e por isso muitos acabam não sendo economicamente viáveis nesse momento de pandemia, e aí as pessoas, obviamente, vão para casa e não vão, e perdem suas ocupações ou não as exercem naquele período. Enquanto que os formais, além de poderem estar muitas vezes em ocupações que têm teletrabalho, né, enfim, é um tipo de possibilidade muito maior no setor formal do que informal. Além disso, a gente tem políticas do governo que foram capazes de mitigar os efeitos da pandemia, tal como o programa de auxílio de permanência de emprego e renda, né? Que aí ajudou também o setor formal a segurar um pouco de empregos, apesar de que, obviamente, o desastre foi para todo mundo. E não só isso, eu não consegui botar, faltou espaço, acho que não caberia um outro slide para mostrar isso, mas a gente pode ver na PNAD de Covid que agora a gente já está vendo alguma recuperação do setor informal, também do setor formal está mostrando alguma volta, mas o setor informal já está mostrando algum avanço aí nesses últimos meses em relação aos meses anteriores, ao pior da crise da pandemia, né? Muito bem, agora eu vou falar de alguns puzzles, né? Algumas coisas que aconteceram na pandemia que
não parecem fazer sentido no primeiro olhar, né, numa primeira vista. A primeira coisa é que a taxa de desemprego demorou muito para crescer. A gente só viu ela realmente pulando assim a partir de maio, junho, né? Enquanto que em março, abril, a gente não tinha visto nenhum grande aumento, né? Agora, quando a gente olha aqui a população ocupada, ela começou a cair já, né, em março, como seria de se esperar. Então, a questão é, por que o desemprego demorou, né, para crescer? Outra questão é que a taxa de participação, ela caiu a sua mínima histórica, né? Ela chegou aí, a gente está com cerca de 55% da população adulta trabalhando, ou procurando trabalho, né? E isso significa realmente que há uma desmobilização das pessoas que poderiam estar ocupadas hoje muito grande e que, enfim, precisa ser explicado, né? Além disso, o CAGED ele está mostrando uma recuperação muito forte que as outras pesquisas não estão mostrando de vagas formais, né, de empregos com carteira assinada. Eu já vou falar um pouco disso. E, por fim, a renda média habitual e efetiva, que costumavam andar coladas, né, elas se descolaram completamente, com a renda média habitual crescendo e a renda média efetiva caindo. Então, vamos lá. Vamos começar com a taxa de desemprego, né? A gente teve no final de fevereiro a primeira confirmação do caso de Covid-19. Nas semanas seguintes, né, a gente teve diversos estados e municípios que adotaram estratégias de restrição de circulação de pessoas, enfim, de atividades econômicas, etc. E como a gente viu, isso teve como efeito uma queda muito grande da população ocupada. No entanto, quando a gente estava ali esperando pela taxa de desemprego de março de 2020, eu era um daqueles que estava com uma projeção, né, enfim, de aumento. O que a gente viu, na verdade, não foi uma queda, não foi uma alta, foi uma queda da taxa de desemprego. Vocês vão ver de vez em quando um C cedilha faltando aqui. Eu tô na Noruega, não sei se todo mundo sabe, e aqui eles não têm C cedilha, então de vez em quando vai aparecer uma coisa aqui sem C cedilha. Mas enfim. E aí, e mesmo em abril, o aumento da taxa de desemprego não foi super alto. Só em maio mesmo a gente começou a ver altas mais relevantes, né, desse indicador. Aí, de novo, nossa, esse aqui eu escrevi completamente errado. Situação, na verdade. Alarmante. Enfim, desculpe por esses typos aqui. Aqui vocês podem ver a taxa de desocupação. Aí a primeira coisa é a seguinte, quando a gente olha para a penalidade contínua mensal, a gente não está olhando para meses, a gente está olhando para trimestres móveis. O trimestre móvel ele é um tipo, né, de suavização da série, que impede com que ela dê muitos pulos, né, que ela seja muito ruidosa. Para tempos normais, eu acho que ela é até preferível em relação a uma série mensal. No entanto, aqui a gente tem um problema, porque se vocês olharem aqui com atenção, obviamente que tem sazonalidade, né? Você tem que essas ondas aqui, elas são normais. A taxa de desemprego ela cai, ela atinge o mínimo do ano em dezembro e atinge a máxima do ano em março. Mas como vocês podem ver aqui, fevereiro e janeiro de 2020 foram bem melhores que janeiro e fevereiro de 2019. E, obviamente, bem melhores que fevereiro e janeiro de 2018, né? Isso aqui é uma série... A laranja, ela é o trimestre móvel, né? Enquanto que o azul, ele é a série mensalizada, né? Essa série de mensalização você pode fazer por duas formas. O economista chamado Heckscher, né, do lado do IPEA, ele fez essa mensalização a partir dos microdados da penalidade contínua, e o Banco Central ele fez
a mensalização olhando, fazendo ele mesmo uma dessuavização da série pelo filtro de calma, se não me engano. E, enfim, os resultados foram bem semelhantes. O que vocês estão vendo aí é a trimestralização do Banco Central. E aí, como vocês podem ver, né, nessa linha azul, ou seja, a taxa de desocupação mensal, os dados aqui de janeiro e fevereiro de 2020 foram bem melhores do que os dados de fevereiro e janeiro de 2019 e de 2018. Então, o que aconteceu, na verdade, foi que quando a gente e foi uma melhora realmente muito expressiva. Então, quando a gente passou de um trimestre novo para outro, mesmo que a gente tivesse tido um aumento da taxa de desemprego em março, e teve, né, na série mensal, quando a gente olha para os outros 2 meses, né, há uma melhora artificial. Então, esse aí é um primeiro problema que explica, em parte, esse puzzle, né? Mas tem uma segunda explicação, que é justamente a taxa de participação. A taxa de participação, como eu tinha falado para você, tinha chegado em 55% da população, sendo que sempre esteve em torno de um pouco mais de 60%, né? Então, foi uma queda muito, muito expressiva. Isso foi por quê? Porque as pessoas, elas não estavam ocupadas no período, saíram da sua ocupação, seja por demissão, seja por, enfim, qualquer outro motivo, porque não era viável economicamente trabalhar, enfim, num cenário em que ninguém saía de casa. Mas aí, diferente do usual, as pessoas não procuraram novos empregos. Pelo contrário, elas ficaram em casa. No começo, elas nem falavam que queriam procurar emprego, que queriam estar empregadas, ou seja, nem entravam no desalento. Elas só realmente estavam de boa, sem procurar novas ocupações. E a taxa de desemprego, ela é justamente uma fração de todo mundo que está ocupado ou procurando emprego. Ou seja, a gente pega todo mundo que está procurando emprego, coloca ela sobre todo mundo que está ocupado, sobre todo mundo que está procurando emprego, e acha aí a taxa de desocupação. Só que se as pessoas estão perdendo suas ocupações e não procurando novos empregos, elas saem da força de trabalho e aí não são contabilizadas como desocupadas. E isso tem ajudado bastante a taxa de desocupação a não crescer. Eu deveria ter colocado aqui nesse slide, agora que eu estou pensando isso, mas assim, se a taxa de participação tivesse se mantido igual, ou tivesse caído, sei lá, metade do que caiu, a gente teria uma taxa de desemprego hoje já pulando para 17%, 18%, bem mais alto do que os atuais 13%, 14%, né? Então, a gente chega à questão, né? O que fez com que a taxa de participação caísse tanto, né? Aqui eu botei 2 gráficos que eu fiz ontem. Eles poderiam estar um pouco melhores em termos de design. Eu deveria ter feito no R ao invés do Stata. O Stata tem esse fundo azul horrível. Mas, assim, pelo menos o que dá para ver aqui são 2 relações que parecem ser fracas, mas são bastante significativas quando você roda a regressão a diferença da taxa de participação dos domicílios com a taxa de informalidade e o rendimento delas, né, o logaritmo do rendimento delas. Essa relação ela se mostra bastante robusta, bastante forte. Ou seja, quanto maior a taxa de informalidade de um domicílio, mais ele vai ter tido uma queda na sua taxa de participação em 2020 e 2019. Ou seja, eu peguei os mesmos domicílios, tá? Entre os mesmos domicílios em 2019, segundo trimestre, 2020, segundo trimestre. Olhei para quantos dos adultos, né, nesse domicílio eram informais e também olhei para quanto era o rendimento domiciliar per capita tinha esse domicílio. Tudo em 2019, tá? E aí eu vi
qual é a relação dessas variáveis com o quanto a taxa de participação nesses domicílios caiu entre o segundo trimestre de 2019 e 2020. E aí o que eu achei foi justamente isso, foi que quanto maior a informalidade, maior a queda na taxa de participação, e quanto menor a renda, maior também a queda da taxa de participação. Ou seja, os mais ricos, eles tiveram uma queda menor da taxa de participação. Tudo isso estou falando em relação a 2019, tá? Enfim, muito bem, a gente já sabe disso. O que a teoria econômica nela costuma dizer em termos de oferta de trabalho, né? Eu, particularmente, estou estudando pra caramba isso agora. Oferta de trabalho, né? E, basicamente, o que se diz é o seguinte, olha, tem uma regra de bolso bem explicadinha, teoricamente, que é o seguinte, ó, a pessoa, ela pode estar... ela tem que consumir alguma coisa, né? Obviamente. Ela quer consumir, sei lá, roupas, quer consumir comida, enfim, ter uma casa, etc. E para isso ela precisa trabalhar. Mas ela também valoriza o tempo livre, obviamente. O trabalho, ele é um mal necessário, né? Ou seja, você tem uma... Então, nesse sentido, o tempo livre se torna um bem de consumo tal como qualquer outro. E aí você pode, quando você usa esse framework teórico, né, conceitual, de que o tempo livre ele é um tipo de bem de consumo, você chega que as pessoas elas vão consumir, elas vão ofertar mais trabalho quando elas podem conseguir uma maior renda no mercado de trabalho, ou seja, se elas têm mais chance de se ocupar e se as ocupações são mais, dão maiores salários. E o contrário vai acontecer se essas pessoas tiverem uma renda fora do mercado de trabalho, seja uma renda de capital, um aluguel de uma casa que ela tem, ou seja um programa social. Então a gente tem esses dois fatores que operam em direções opostas, né? A renda do mercado de trabalho que a pessoa pode conseguir, ou a renda fora do mercado de trabalho que a pessoa também pode conseguir. Se o primeiro aumenta a taxa de participação. Se o segundo aumenta, cai a taxa de participação. Então, beleza. Na pandemia, a gente teve as duas coisas operando no sentido de diminuir a taxa de participação, né? Tanto as pessoas conseguiriam uma renda menor no mercado de trabalho, seja pela via do desemprego, seja pela via do salário, né, da renda do trabalho, e também as pessoas também poderiam conseguir uma renda adicional fora do mercado de trabalho, que foi o auxílio emergencial. E ainda tem um segundo fator, que é o seguinte: as pessoas estavam com medo de sair de casa. Ou seja, você procurar um emprego, a não ser que você procure pela internet, que é uma coisa que só realmente trabalhadores qualificados vão poder fazer, você vai ter que sair de casa, vai ter que ir falar com pessoas, se aproximar delas, isso aqui, trocar saliva, um aperto de mão, etc. Isso, obviamente, pode ser arriscado para muitas pessoas, pegar ônibus, né, transporte público. Então, isso pode ser um problema. E pode ter sido um fator relevante, para explicar a queda da taxa de participação. Então, vamos lá. O que a gente pode pensar aqui, então, né? Imagina que entre um ano e outro, né, fatores demográficos, culturais não mudam muito, né? É uma hipótese, eu diria, ok, se dizer. Então, o que vai explicar realmente a queda da taxa de participação entre um ano e outro, uma queda relevante, né? Vai ser justamente esses fatores de mercado de trabalho e de renda alternativa. E aí, vamos supor que a gente pode prever essa queda da taxa de participação no período,
E tem um fator ali que a gente não pode prever, um fator de erro, né? E aí a gente pode dizer que esse fator de erro, ele contém dois tipos de dois fatores identificáveis, né? Um é o período em que começou a Covid, né? Ou seja, o medo de sair de casa se instalou nesse período, então a gente pode atribuir um pedaço dessa queda a esse período. E também tem o seguinte, tudo bem, eu tenho medo de sair de casa, mas sim, se não tiver o que fazer, ou eu passo fome, né, ou eu saio de casa para procurar um emprego. Então, assim, agora, se eu tenho um auxílio emergencial, se eu tenho uma renda alternativa, aí esse meu receio vai ser suficiente para eu ficar em casa. Então, há uma interação entre haver a pandemia e o domicílio ter uma renda alternativa tal como auxílio emergencial, né? Então, assim, o que é interessante, né? A gente tem 2 períodos aí de queda da participação, que é março de 2020 e junho de 2020. E qual é a diferença entre um e outro, né? A diferença entre um e outro é que em março de 2020 não tinha tido ainda o auxílio emergencial à população. O Congresso tinha acabado, né, de aprovar esse auxílio emergencial, mas ninguém tinha recebido ainda esse dinheiro. Enquanto que em junho de 2020 todo mundo que ia ter o auxílio emergencial já tinha. Então a gente tem aí esses 2 fatores que podem ser identificados. Aí o que eu estou colocando aqui, né? Eu fiz uma regressão na penalidade contínua. O legal da penalidade contínua é que ela segue os domicílios, né? Por cerca de 5 trimestres. Eu acho que eu não cheguei a comentar isso, inclusive é isso que faz com que eu consiga fazer esses gráficos aqui, né? Eu consigo acompanhar na penalidade contínua os domicílios por 5 trimestres, e isso me permite com que eu faça a seguinte especificação numa regressão, né? Quanto que varia a taxa de participação caso no domicílio haja um choque de renda de programas sociais, ou seja, você não ganhava programas sociais e passou a ganhar. Isso é um choque. Tem um segundo choque possível, que é você já ganha um programa social e esse programa social ele aumenta a transferência em R$1, ou seja, a margem intensiva. E tem ainda o segundo choque. Imagina que você é um domicílio que está numa região que pode ser, por exemplo, uma capital de um estado, ou pode ser uma região metropolitana de outro, ou pode ser uma região fora da região metropolitana, mas que é urbana, ou uma região que é fora da região metropolitana, mas que é rural, e que você está num domicílio nessa região, e nessa região houve um crescimento de 100% da população ocupada entre um ano e outro, né? Ou então, nessa região houve um crescimento de 100% da renda média, né? Dos ocupados. O que vai acontecer com a taxa de participação desse domicílio? Ou seja, em relação às pessoas adultas no domicílio, o que vai acontecer com quantos vão estar procurando emprego? E aí o que eu encontrei foram esses números aqui, né? Isso aqui em termos percentuais tudo, tá? Um crescimento de 100% da população ocupada na região tem um aumento positivo em torno de 15% a 12%, chegou a 12% em 2019 nos domicílios. O aumento da renda média ele ficou não significativo no último ano, tá? Ou seja, as pessoas não se importavam tanto com quanto era o salário médio da região, elas se preocupavam mais era com a probabilidade de encontrar empregos ou não. E aí, se o domicílio recebe se o domicílio recebe um benefício, recebe uma transferência de renda, um programa social, né? A queda
da taxa de participação vai ser em torno de 1,8 ponto percentual. E se esse benefício de aumento em R$1, a queda vai ser, na taxa de participação, vai ser de 0,2 pontos percentuais. Então, beleza. O que eu vou fazer aqui é tentar estimar essas últimas duas regressões aqui, tá? Que vocês estão vendo nessas últimas duas linhas, usando esses beta 1 e beta 2 e beta 3, tá? Que vocês estão vendo aqui, beta 1, beta 2, beta 3, estimados entre 2018 e 2019 na penalidade contínua. E aí, o que eu vou usar aqui para, por exemplo, variação da população ocupada? Isso aí é fácil de dizer o que vai ser. Mas aqui, no percentual da população que recebe auxílio emergencial e quanto ela já recebeu de auxílio emergencial, tem uma complicação adicional, que é o seguinte: tem pessoas que ganhavam Bolsa Família e que passaram a ganhar auxílio emergencial. Elas deixaram de ganhar o Bolsa Família, passaram a ganhar auxílio emergencial com valor mais alto, mas, por exemplo, isso já não vai se aplicar esse efeito do quarto quadrante aqui do gráfico, né? Ou seja, de o domicílio receber um benefício. Vai se aplicar só ele receber um aumento do benefício em real. Então, vamos lá. Quais são os parâmetros aqui, né? Aqui são as quedas interanuais da população ocupada. Em março de 2020 foi 2,6%, em junho de 2020 foi 12,1%. Em relação aos benefícios do auxílio emergencial, a gente tinha 13,4 milhões de domicílios, de cerca de 70, que recebiam um Bolsa Família. A média de habitantes era em torno de 3,4. Percentual de domicílios com outro programa, ou seja, 100% desses domicílios que tinham recebido outro programa. E aí a renda adicional, devido ao auxílio emergencial, seria de 670, o que per capita dá em torno de 186. Já os demais, acho que não, em torno de 5% deles apenas receberam algum outro programa. Eram cerca de 17,4 milhões de domicílios, com a média domiciliar de 3,3, e o ganho com auxílio emergencial foi em torno de R$267 por pessoa. E aí aqui nesse gráfico a gente tem justamente o que eu encontro, né? Em março, da queda de 2,3 pontos percentuais da taxa de participação, eu consigo explicar 0,3 pontos percentuais com essa especificação aqui. Então, sobra esse 1,96 pontos percentuais. Isso aí é o que eu chamo dessa variável aqui, que eu acho que é VAR-FI, 1,96, né? E aí, em junho, a queda foi de 6,8 pontos percentuais da taxa de participação, das quais 4 eu consegui explicar por essa regressão aqui. Aí eu estou supondo, e é uma hipótese bem forte essa, que o VAR-FI do período 1, né, ele se manteve igual, ou seja, isso aqui é o puro medo das pessoas de pegar Covid, mesmo se elas não estiverem recebendo auxílio emergencial. E se elas estiverem, eu digo que há uma interação aí desse VAR-FI2 de 0,85, né? Então, assim, basicamente, é isso que eu estou dizendo, que assim, esse é um grau de magnitude do quanto o medo de sair de casa explicou a queda da taxa de participação na pandemia. Então, muito bem, da taxa... É isso. Bom, passamos já uma grande questão. Vamos para outra. Essa aqui ela é mais direta, apesar de que deu uma certa... um burburinho aí, né, recentemente, que é o seguinte: o CAGED, né, como vocês podem ver no segundo gráfico ali, ele sempre teve uma direção mais ou menos próxima da penalidade contínua. Eles já tiveram diferenças, enfim, já apontaram para... Não, eles sempre apontaram para a mesma direção,
mas com valores diferentes em torno dos meses, né? O que é normal, porque são pesquisas diferentes, enfim. Aqui agora eu estou sempre falando de empregos com carteira assinada, tá? Então, o que aconteceu na pandemia, né? Na PNAD contínua, o que a gente teve foi uma queda gigantesca da população ocupada formal e que não se recuperou ainda, está bem longe disso. Enquanto que no CAGED, o que está acontecendo foi que a queda foi bem menor, foi bem menor. E assim, a discrepância, ela é gigantescamente maior do que ela jamais foi anteriormente, né? Como vocês podem ver aqui. E aí, quando a gente olha para o saldo dos últimos 2 meses do CAGED, ele, na verdade, o próximo está para sair, desses próximos dias. O próximo saldo, enfim, eles foram os maiores saldos que aconteceram desde 2011. Ou seja, realmente uma coisa estranha está acontecendo, né? Você olha para isso, assim, e todos os analistas estão perguntando para o Ministério da Economia, vocês não acham que tem alguma coisa errada? O Ministério da Economia está falando, não sei o quê, olha lá. Aí eles falam da PNAD contínua do CAGED e falam, não, mas essas pesquisas sempre foram diferentes e tal. Tudo bem, mas tem coisa errada aí, pelo que você está vendo por esses gráficos, né? Muito bem. E aqui, o que eu mostro é que tem, de fato, alguma evidência de que há uma subnotificação especificamente nos desligamentos do CAGED, o que, obviamente, infla os números do saldo dessa pesquisa. O que está acontecendo, então? Vamos lá. O que eu mostrei aqui? Primeiro, a gente, comparando os desligamentos do CAGED com o seguro-desemprego, uma variação anual da média móvel de 12 meses, ou seja, acumulados 12 meses, elas têm diferenças, mas elas vão na mesma direção, né? Vão na mesma... se um cai, o outro cai, se um cresce, o outro cresce também. O que aconteceu agora é o contrário. O seguro-desemprego ele está com uma queda, uma alta bastante significativa, maior do que 5%, né? Está em torno de 5%, enquanto que os desligamentos acumulados do CAGED, eles estão no campo negativo agora. Ou seja, você teve uma... É como se os desligamentos no CAGED estivessem caindo em relação à média móvel de 12 meses. E aí, quando a gente olha para os microdados do CAGED, que foi o que eu fiz recentemente, a gente vê uma coisa bem esquisita, né? É claro que é uma pandemia, enfim, isso vai fazer com que muitas empresas fechem, enfim, mas houve uma queda muito expressiva do número de estabelecimentos reportando qualquer tipo de movimentação no CAGED. Como vocês podem ver, né, mesmo em agosto, que mostrou um número bastante positivo aqui no saldo do CAGED, né, agosto, se não me engano, que é o último mês, em agosto o número de empresas que estavam reportando alguma movimentação para o CAGED estavam bem abaixo da média anterior, né? E o crescimento em relação ao mês anterior também não foi alto. A meu ver, esses 2 gráficos, mais alguns outros que eu coloquei no texto que você pode encontrar no blog do Igor, me parece que eles constroem um conjunto probatório bastante robusto de que há subnotificação no CAGED, né? Eu acho que essa é a hipótese que eu diria que é mais forte. O que acontece? A empresa, ela fecha ou ela entra em hibernação, né, para suas atividades, e aí com isso ela obviamente não vai reportar, vai colocar ali no fim das prioridades qualquer tipo de notificação do Ministério da Economia de que ela fez desligamentos. Enquanto que as empresas que estão admitindo, que estão em plena atividade, elas têm, não tem porquê
não falar para o Ministério da Economia que estão admitindo, né? Então, você tem aí um descompasso entre admissões de desligamentos e admissões que estão sendo notificadas e desligamentos não. Como o desligamento entra nessa equação, né, com sinal negativo, a gente tem um insuflamento artificial do número de vagas, do saldo líquido de vagas formais. O que isso quer dizer? Muito provavelmente a gente vai ter um dezembro muito ruim. Dezembro é o mês em que as empresas têm o prazo final para reportar quais foram os seus ligamentos. Todo dezembro o CAGED tem números negativos por causa disso. Não importa quão boa tenha sido como bom tenha sido o período. Então, o que a gente deve ter é um dezembro muito, muito, muito ruim nesse final de ano. Então, é isso. Hold yourselves. Vamos para o próximo slide. Bom, agora é a renda média. Mais uma coisa que as pessoas olham e falam, cara, o que está acontecendo? O que está acontecendo de fato? A renda média, ela pode ser reportada de duas formas, né? Ela é reportada de duas formas pelo IBGE. Ela pode ser reportada como habitual e efetiva. A habitual, ela é o seguinte, ela é o quanto as pessoas habitualmente ganham. O IBGE chega lá e pergunta, quanto você normalmente ganha no seu trabalho? Enquanto que na efetiva, o IBGE pergunta, quanto que você efetivamente recebeu no último mês? Obviamente, muitas pessoas respondem a mesma coisa, tanto para habitual quanto para efetivo. Tanto que, como vocês podem ver aqui, a variação dessa renda efetiva habitual ela é muito próxima ao longo do tempo. Houve um pulo aqui entre 2015 e 2016, que foi porque o IBGE mudou a metodologia de captação da renda efetiva. Ela adicionou perguntas de apoio. Isso fez com que as pessoas reportassem novos rendimentos que não reportavam antes, e isso fez com que essa renda aumentasse nesse período. Mas, enfim, isso não é tão importante. Depois, como vocês podem ver, a partir de 2016, 2017, 2019, esse rendimento ele voltou a ser o que ele era antes. Até que chega 2020, e vejam só, a renda efetiva ela caiu, como deveria cair, né, porque a renda média em períodos de crise ela cai, mas a renda habitual não. A renda habitual ela cresceu e pra caramba. Na verdade, ela nunca tinha crescido tanto quanto ela cresceu nesse período de 2020. E aí você pergunta, cara, o que está acontecendo, né, meu amigo? Enfim, pelo menos foi isso que eu me perguntei. E o que explica isso vai ajudar a gente a migrar para o próximo tópico dessa apresentação. O que eu fiz aqui? A renda, eu devia ter adicionado um slide de especificação, peço desculpas por isso. A renda média, né, ela pode ser explicada por diversos fatores. Ela vai ser explicada por quanto a pessoa é bem educada no sentido de escolaridade, né, ou seja, se ela tem ensino superior, se ela tem ensino médio, quanto ela é experiente, ou seja, há quanto tempo ela está naquele trabalho, em que idade ela está, ou seja, quanto você acumulou de experiência de trabalho ao longo da vida. E também, obviamente, depende de em que lugar você está, se é uma região rica, se é uma região pobre, se você é homem, mulher, branco, não branco, enfim, tudo isso tem uma correlação forte com quanto a pessoa ganha, né, ao longo da vida. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar a renda média de 2019 e 2020 e explicar e dividir ela em um componente explicado, ou seja,
o quanto as características mudaram de um período para outro, e o que é não explicado, ou seja, o que é de fato algo que a gente não pode atribuir às mudanças de características entre os trabalhadores. Aí pode ser, sei lá, porque o mercado começou a premiar mais algum tipo de característica, pode ser porque houve mais discriminação, alguma coisa nesse sentido. Mas o meu ponto não é muito aqui a parte não explicada, né? O meu ponto aqui é o quanto a parte explicada, de fato, está importando para essas variações da renda média, né? E aí vou pegar aqui a habitual e a efetiva, e a habitual por hora trabalhada. A efetiva não, porque tem muita gente recebendo e não trabalhando na pandemia. Isso complica a nossa vida. Mas antes de chegar aqui, desculpa, eu acabei esquecendo de dizer uma coisa. Uma das respostas do porquê que essa renda habitual está crescendo é o seguinte: quando começou a pandemia, o IBGE orientou as pessoas que faziam as entrevistas a falar o seguinte: quanto você habitualmente, antes da pandemia, recebia no seu trabalho? Ou seja, as pessoas não estão aqui reportando quanto elas normalmente ganham atualmente. Elas estão respondendo quanto habitualmente ganham antes de ter o fenômeno da pandemia, né? E agora, enquanto é efetivo, é realmente quando a pessoa recebeu. Então, isso explica em parte, mas falta alguma coisa aí, né? Falta assim dizer, tá bom, as pessoas estão respondendo que o quanto elas ganhavam antes da pandemia, mas por que está aumentando, então? Assim, isso não explica de fato o que está acontecendo. E aí vem justamente a história do Oshaka Blinder, que é essa metodologia que separa o componente explicado pelas características de trabalho e o componente não explicado da renda média de um período e outro. E aí vocês podem ver, aqui é tudo em logaritmo, tá? Ou seja, a diferença entre um e outro vai ser a diferença percentual da renda entre um período e outro. E aí depois que vocês podem ver, né? A renda habitual, ela aumentou 8,7%. A renda efetiva, ela caiu 25,7%, caiu pra caramba. E a renda habitual por hora trabalhada, ela cresceu 7,2%. Os componentes explicados aqui são bastante elevados. Como vocês podem ver, o componente explicado aqui da renda habitual que cresceu foi quase a totalidade, ou seja, dos 8,7% de alta, 8,1% é explicado pelas características de trabalho das pessoas. Ou seja, o mercado de trabalho, os ocupados agora eles são mais valorizados, mais experientes, enfim, estão em regiões mais ricas, etc. Então agora, na pandemia, para você manter seu emprego, você precisa ter maior produtividade potencial. Você precisa ter características que estejam atribuídas a maior rendimento. Na renda efetiva, como vocês podem ver aqui, o componente explicado explica metade aí da queda, né, do rendimento. No entanto, quando a gente separa por o que é explicado pelas horas trabalhadas, ou seja, pela queda das horas trabalhadas, a gente vê que quase que a totalidade da diferença entre um período e outro é tudo explicado por horas trabalhadas, ou seja, a renda efetiva caiu quase toda porque as pessoas estão trabalhando menos horas. Enquanto que quando a gente pega aqui o que é explicado pelas demais características, o que a gente vê é igual ao que a gente vê na renda habitual. É um número positivo, uma alta da renda. Ou seja, se a renda efetiva, na renda efetiva as pessoas tivessem trabalhado as mesmas horas que trabalhavam antes, o componente explicado teria sido de alta, teria sido de 12% de alta, né? Então, realmente é muito relevante. Enquanto o componente não explicado é de 12,7%. O que isso está dizendo, então? Quer dizer que, justamente, a pandemia teve um impacto distributivo bastante relevante, ou seja, trabalhadores menos qualificados, trabalhadores menos
de menor produtividade, eles perderam mais empregos do que os demais. Então a gente entra para a nossa segunda história aqui. Desigualdade. Afinal de contas, essa apresentação ela é desigualdade, mercado de trabalho e desigualdade, não só mercado de trabalho. O que eu vou falar aqui? Primeiro, desigualdade para transferências. Na verdade, eu vou dar só um pequeno comentário sobre isso e vou focar na desigualdade pós-transferências, né? Desigualdade para transferências, eu vou chamar aqui basicamente de desigualdade da renda do trabalho domiciliar per capita, ou seja, eu estou pegando os domicílios, somando a renda do trabalho de todo mundo dos domicílios, dos moradores, e dividindo pelo número de moradores. E aí eu tenho a renda do trabalho domiciliar per capita. Como vocês podem ver no primeiro gráfico, quando eu pego o índice de Gini, que mede a desigualdade, variando de 0 a 1, sendo que 0 é a igualdade total e 1 é a desigualdade total, como vocês podem ver, entre 2016 e 2020, houve um aumento gigantesco, mas gigantesco, da desigualdade do mercado de trabalho, né, da renda do trabalho efetivo domiciliar per capita. Ela chegou a 68, 0,68, né? Enquanto que até então ela tinha chegado só até 0,65. 3 sobre 65, eu não sei, isso aí é um aumento de cerca de 5%, né? Algo nesse sentido, um pouco, 4%. Isso tudo aconteceu assim, realmente de uma hora para outra. E isso, obviamente, foi explicado pelo que a gente tinha falado antes. Taxa de participação, queda da informalidade, enfim, tudo isso. A queda do rendimento dos trabalhadores informais em relação aos formais. Tudo isso ajudou bastante a aumentar a desigualdade de renda pré-transferências. Agora, será que a desigualdade pós-transferência aconteceu isso? A gente não pode dizer ainda nada sobre isso, categoricamente, porque ainda não saiu e vai demorar para sair a PNAD contínua anual de 2020, né? Ou seja, que é quando o IBGE divulga os rendimentos totais dos domicílios, né? Por enquanto, ele só divulga os rendimentos do trabalho. No entanto, a gente tem o advento da PNAD Covid, né? O IBGE ele começou a divulgar a PNAD Covid semanalmente e todo mês, todo final de mês, ele também divulga os microdados mensais dessa pesquisa. Então, vamos lá. Não é a mesma pesquisa, tem que tomar cuidado para fazer comparações. No entanto, a gente tem um ponto positivo aí. A amostra, ou seja, as pessoas que respondem à PNAD Covid, elas vieram todas das pessoas que responderam a PNAD contínua no primeiro trimestre de 2019. Então, se eu quiser comparar a PNAD contínua do primeiro trimestre de 2019 com a PNAD Covid, deve ter maior similaridade, né? Deve ter maior número de pessoas semelhantes nessas duas pesquisas. Então, as comparações são mais possíveis de serem feitas. Então, quando a gente faz isso, né, quando a gente compara o primeiro trimestre de 2019 com a PNAD Covid mensal, o que a gente vê, na verdade, é uma queda do índice de Gini da renda domiciliar per capita, né? E aí eu estou falando da renda de todos os rendimentos, né, obviamente. E até 2019.1, o índice de Gini era de 0,56, então um pouco acima. E aí, a PNAD Covid, em todos os meses dela, a gente está registrando um índice de Gini menor do que 0,5. Agora está, inclusive, menor do que 0,48, né? Isso é uma coisa que a gente nunca tinha visto até então. É algo que a gente... é um fenômeno inédito nas pesquisas domiciliares brasileiras. A gente nunca tinha registrado um índice de Gini abaixo de 0,5. Assim como a gente nunca registrou um percentual tão baixo da população vivendo abaixo das linhas da pobreza, né? Seja de pobreza não extrema quanto extrema. A gente está num período
quase que de bonança em meio à pandemia. É uma coisa muito esquisita. Mas vamos lá. Vamos tentar entender o que aconteceu aqui, né? Você já sabe qual é a história, só que eu só vou explicitar e dizer o quanto foi, né? Assim, dar um número para vocês. O índice de Gini, ele tem uma possível decomposição que é o seguinte, ele é a soma do índice de concentração de cada fonte de renda, ponderado pelo quanto essa fonte de renda é importante, tem o peso dessa fonte de renda na renda total. Ou seja, o que é o índice de concentração? Lembra que o índice de Gini ele varia de 0 a 1, né? Sendo que 0 é igualdade total e 1 é desigualdade total. O índice de concentração ele é o quanto a fonte de renda está concentrada na mão dos mais ricos ou mais pobres. É um índice que varia de -1 a 1, sendo que se ele está em -1, é porque toda essa fonte de renda está na mão dos mais pobres. E se ele é 1, quer dizer que toda essa fonte de renda está na mão dos mais ricos. Se a gente ponderar esse índice do quanto essa fonte explica a renda total, ou seja, se ela é 20% da renda total, se ela é 30%, enfim, a soma desses componentes vai dar o índice de Gini. E aí, variações do índice de Gini, ou seja, que é a diferença de um período para outro, eles podem ser decompostos por dois componentes, né, por dois fatores. O efeito concentração e o efeito participação. O efeito concentração, ele é, o que ele é? Ele é o quanto, em média, os componentes, as fontes de renda, ficaram mais concentradas nas mãos dos mais ricos. Enquanto que o efeito participação é o seguinte, o quanto os componentes que estão mais nas mãos dos mais ricos aumentaram em participação de renda. Ou seja, se a gente está, por exemplo, falando de uma taxa de juros, uma renda do capital, por isso que estou falando de taxa de juros, é uma renda que é uma fonte de renda que está muito concentrada na mão dos mais ricos, né, obviamente. Então, um efeito de concentração significaria que essa fonte de renda ela ficou ainda mais concentrada na mão dos mais ricos. Enquanto que o efeito de participação significaria que essa fonte de renda aumentou sua participação, sua parcela na renda total do país. Então vamos lá. Quanto que a queda do índice de Gini pode ser explicada por um efeito de concentração e quanto essa queda pode ser explicada por um efeito de participação. Aqui eu estou dando para vocês a renda total por fonte. Eu vou separar em 5 fontes, que são Previdência, Programas Sociais, BPC, renda do trabalho e outros. Aí nesse outro está incluído aluguel, renda do capital, etc. E eu estou dando para vocês o índice de concentração de cada fonte. Como eu falei para vocês, esses índices eles variam de 1 a -1. E como vocês podem ver, teve bastante diferença. Na verdade, programas sociais ficaram menos progressivos, ou seja, eles ficaram menos concentrados nas mãos dos mais pobres, mas aumentaram muito a participação na renda total. Olha aqui essa boca de jacaré laranja aqui. O que ela está dizendo? Ela está dizendo que os programas sociais eles eram uma parcela minúscula da renda total. Isso aqui é renda média, tá, gente? Só para deixar claro. E aí elas passaram a ser cerca de 10% da renda total dos domicílios. Já a renda do trabalho, olha aqui, ela caiu muito, né? Como seria de esperar durante a pandemia. Quando eu estou falando de 19,1, esse 1, que é na verdade um IR, né? Esse 1 romano, ele é o trimestre. E quando estou falando aqui 5, 6, 7, 8, 9, em número normal, é porque é mês.
Então, beleza. Vamos aplicar aqui essa decomposição do índice de Gini. E o que aconteceu? Tá aqui. Eu vou fazer uma comparação 19.1, 2020.6, que é o que eu mais me importo, né? Mas também vou botar de junho a setembro o que aconteceu, né? E aí, como vocês podem ver, a gente tem aí um efeito de concentração e participação, que no total tá aqui, ó. Entre 2019, o primeiro trimestre, e junho de 2020, o efeito de participação, ele explica toda a queda do índice de Gini, ou seja, tudo que a gente viu de queda de 0,56 para 0,48 do índice de Gini se explica porque fontes de renda que eram concentradas nas mãos mais pobres passaram a aumentar a participação na renda total. E, obviamente, a gente não está falando de qualquer coisa, a gente está falando aqui dos programas sociais que cresceram muito a participação. E a renda do trabalho, que é uma renda bastante concentrada na mão dos mais ricos, reduziu essa participação, né? Então tá aqui, ó, menos 0,66. Já 2019, já junho para 2020, já junho para setembro de 2020, quando isso foi o contrário, que a gente tem um pequeno efeito uma pequena queda do efeito de consideração da renda do trabalho. O que se explica pela recuperação do mercado de trabalho dos informáticos, principalmente. Então vamos lá, está acabando aqui. Quanto ao auxílio emergencial, ele realmente foi responsável por esse aumento da renda dos mais pobres, né? O que eu quero dizer? Quanto a isso da variação da renda dos mais pobres, sob a hipótese de que não haveria nenhuma mudança de comportamento, caso não houvesse auxílio emergencial. O desafio aí é o mesmo desafio que eu já tinha falado para vocês, de saber o quanto as pessoas teriam ganhado de Bolsa Família e quais seriam as pessoas que ganhariam Bolsa Família caso não houvesse auxílio emergencial, né? Porque a penalidade de Covid vai chegar no domicílio e pergunta: você ganha Bolsa Família ou você ganha auxílio emergencial? A pessoa vai responder auxílio emergencial, mas pode ser que ela estivesse ganhando Bolsa Família antes. Então não tem como saber. O que eu vou fazer então? Eu vou simular um Bolsa Família, pelo menos um resto de Bolsa Família, para chegar a grandes números parecidos com o da penalidade contínua de 2019, né, pré-pandemia, e aí ver o que teria acontecido se as pessoas tivessem tido só o Bolsa Família, tanto observado quanto simulado, e não auxílio emergencial na renda das pessoas, da população. Essa simulação ela é chatinha de explicar. Quem quiser entender ela direitinho, tá no blog do Híbrido também. Mas basicamente eu uso o número de criança e adolescente no domicílio, e aí eu aleatorizo um rendimento com uma distribuição normal, em torno de uma média baixa, multiplicada pelo número de indivíduos no domicílio e pelo valor negativo da renda normalizada. E aí, com isso, eu vou ter uma coisa mais ou menos próxima dos grandes números, que eu queria. Então, vamos lá. Esse aqui é o gráfico que eu queria mostrar para vocês. Aqui é a renda, a variação da renda domiciliar per capita entre o primeiro trimestre de 2019 e junho de 2020. Perguntaram aqui qual é o endereço desse blog, por favor. www.blogdoibre.fgv.br. Deixa eu ver se é isso mesmo. Blog do Ibre, .fgv.br. Lá vocês podem procurar Daniel Duque, vão estar todos esses estudos. Então vamos lá. Aqui então eu estou procurando separar o que seria a variação da renda entre o primeiro trimestre de 2019 e junho de 2020, com e sem auxílio emergencial. E, obviamente, eu quero separar isso por decil de renda domiciliar per capita, ou seja, dos 10% mais pobres aos 10% mais ricos, como eu tinha falado. Quando a gente pega o observado, ou seja, essa linha azul, é uma coisa meio doida, né? Assim, a gente tem uma variação positiva muito grande
da renda dos mais pobres. Os 10% mais pobres, eles tiveram uma alta de renda de mais de 200%. Você imagina o que é isso? E o DCU, o segundo e o terceiro DCU também tiveram aumentos de rendimento bem expressivos, né? O segundo foi em torno de 40% e o terceiro foi em torno de 10%. Isso em meio à pandemia, isso em meio a uma crise gigantesca. Já os outros DCs, a partir do quinto para frente, tiveram queda dos rendimentos, né? E aí, se a gente tirasse o auxílio, ou seja, acabou o auxílio, simula aí o Bolsa Família para ver se para ver o que aconteceria com a renda das pessoas entre 2019.1, ou seja, o primeiro trimestre, e junho de 2020. E aí, o que vocês podem ver é que teria tido uma queda generalizada da renda para todos os DCs, mas que teria sido pior, de novo, para os mais pobres. É isso que teria acontecido sem o auxílio emergencial. Enfim, estamos caminhando para o final aqui. Conclusões: o mercado de trabalho ele se comportou de uma forma muito disruptiva, o que dificultou a sua análise. Eu tive que quebrar muita cabeça para entender aqueles puzzles lá que eu mostrei para vocês. As ocupações se reduziram muito forte, principalmente no setor informal, para trabalhadores de menor produtividade. E esses trabalhadores de menor produtividade, eles não procuraram novas ocupações, e isso tem segurado o desemprego. O auxílio emergencial ele foi um forte explicador desse componente, mas não tudo. Uma boa parte aí foi o medo de sair de casa. A desigualdade no mercado de trabalho aumentou pra caramba, mas o auxílio emergencial ele mais que compensou. Na verdade, fez com que a desigualdade caísse bastante, graças a um aumento de renda gigantesco aí dos mais pobres. É isso, gente. Muito obrigado. Até que eu fui bem na hora, né? São 4h25. Tá tudo bem norueguês. Já que é onde eu tô agora. Muito obrigado, Daniel. Então a gente pode agora falar das perguntas. Não, antes de passar as perguntas, eu gostaria também de pedir desculpas, né, pelo inconveniente, a falha no sistema lá do YouTube. Desculpas aos participantes, a você, Daniel, e obrigado pela paciência, tá? Bom, vamos passar para as perguntas, então. Alguém tem alguma pergunta? Pode colocar aí no chat. Pode ficar à vontade. Se alguém tiver... Bom, aí a Lorena Silva Brandão fez uma pergunta, né? Daniel, você sabe se a AE está contabilizado na massa salarial ampliada do Banco Central? Daniel? Desculpa, tava mutado aqui. Salvo engano, acho difícil estar enganado. Está contabilizado, sim. Então, eu acho que o Banco Central, inclusive, ele usa os dados administrativos do governo, ou seja, quanto que sai do Tesouro de auxílio emergencial. Alguém mais? Gostaria de fazer mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta, se possível, também, mas antes, vamos lá. Antônio fez uma pergunta aqui. Por gentileza, explique a diferença entre a taxa de crescimento da população ocupada e a taxa de crescimento da população ocupada alocada. Alocada. População ocupada alocada. Isso não é nada que eu falei, né? Deixa eu ver aqui. Alocada. Peraí, eu acho que isso está em algum slide, né? Eu acho que não tem diferença não, na verdade. Vamos... Gráfico 1 e 4, ele falou, Antônio. Não tem diferença. Aqui esse gráfico 4 população ocupada
no setor formal ou no setor informal, ou seja, a gente pega os dois setores, vê quantas pessoas estão ocupadas em cada um dos setores e vê quanto variou de um ano para outro, basicamente. Não é uma diferença conceitual, não. Bom, eu gostaria de fazer uma pergunta também. Sobre aquele primeiro puzzle que você apresentou sobre a demora da queda na taxa de desemprego, eu gostaria de saber se ela poderia estar atrelada também a todo esse ambiente de incertezas a incerteza, assim, ela afeta não só o ato de investir, mas eu estou colocando aqui mais na questão do desinvestimento, no ato da demissão. Você acredita que também tem uma relação? Você está falando que por estar vendo uma situação de muita incerteza, os empresários estão demorando para demitir, seria isso? Isso. Se é Pode acontecer, mas tem que levar em consideração de que empregar uma pessoa não é livre de custos, né? Então, na verdade, para o empresário segurar essa pessoa, esse empresário tem que ter uma confiança de que a pandemia vai acabar e logo. Porque aí sim, não vale a pena demitir, porque você demitir, você tem que pagar uma porrada de benefício e ainda tem que contratar, aí tem os custos de admissão e treinar a pessoa. Então, se você acha que você vai ter que contratar, que você vai ter que ter uma pessoa empregada naquela atividade daqui a 3, 4, 5, 6 meses, aí beleza, aí vale a pena segurar a pessoa. Mas, se você começa a achar que a pandemia é para valer e que a queda de atividade vai ser permanente, aí você vai ter que eventualmente demitir, porque é um custo, né, basicamente. Ok. Obrigado, Daniel. Bom, chegaram mais 3 perguntas aqui. Vamos lá. Bom, a Lorena Silva, ela perguntou se no IBRE vocês chegaram a fazer alguma projeção para o PIB em 2020, e caso não houvesse auxílio emergencial. O IBRE incorpora o auxílio emergencial nessas projeções de PIB. O que eu não sei se existe, e eu não sou a melhor pessoa para perguntar, porque eu não sou da área de atividade econômica, se eles estão divulgando uma estimativa de PIB sem auxílio e PIB com auxílio. Muito provavelmente não. Mas certamente, se você olhar o boletim macro do IBRE, ele vai ter sempre uma discussão do quanto o auxílio está sendo importante para o consumo das famílias, etc. Se tem uma explicitação maior do quanto é essa contribuição, eu não sei, mas o que eu sei é que vai ter essa discussão com certeza. Bom, temos mais uma pergunta aqui do Tiago Matos. Estimamos um exemplo para o Maranhão em que a renda dos 20% mais ricos representou um crescimento de mais ou menos 15% na renda efetiva do trabalho, a PNAD contínua. Observando seu exemplo, houve uma queda de renda para o decil mais rico a nível de Brasil. Seria o efeito regional ou a PNAD Covid não pode ser comparada com a PNAD contínua? Interessante, não? Eu não sabia disso. Se não me engano, é o que eu falei, deve ter alguma cautela na comparação, mas quando a gente compara a PNAD contínua do primeiro trimestre de 2019 com a PNAD Covid, essa comparação ela pode ser feita com maior segurança. Não sei se nesse caso, se a gente comparasse PNAD contínua do primeiro trimestre com PNAD Covid, a gente acharia os mesmos, a mesma coisa que o Maranhão. Mas acho possível, na verdade, porque, de fato, há muitas diferenças de desigualdades regionais, né, enfim. E na verdade, o Maranhão, ele teve digamos, uma dinâmica da pandemia muito diferente do resto do país, além de que é uma região muito rural, muito pouco urbanizada, com pouca densidade demográfica, enfim. Então, é realmente diferente nesse sentido. E, além disso, variações muito grandes do Maranhão não afetam
muito fortemente variações do Brasil. Não só pela população, mas porque a massa de renda do Maranhão ela é pequena comparada à massa de renda brasileira. Então, acho que é isso. Bom, o Antônio ele perguntou a respeito dos gráficos lá, porque um está 14% e o outro 11%. Essa diferença. 14 é a população ocupada total, ou seja, todo mundo, formal e informal. 11 é a população ocupada formal e 17 é a população ocupada informal. Bom, a Paula, ela pediu que você comentasse mais sobre a condição dos trabalhadores que são discriminados no mercado de trabalho, como mulheres e negros, após o final do auxílio emergencial. É uma boa pergunta. Tá, aqui eu tenho um complemento aqui. Também se os trabalhadores informais, que englobam diversos tipos de trabalhadores, se eles foram afetados de forma diferente pela pandemia. Sim, foram. Dentro da informalidade, você tem trabalhadores mais ou menos qualificados, se você tem trabalhadores, por exemplo, informais, mas que fazem atividades que podem ser feitas de trabalho, enfim, tudo isso afetou muito, muito diferentemente, com maior peso sobre aqueles que estão em atividades mais tradicionais, menor remuneração, enfim. Então, sim, sem dúvida. Agora, a questão do auxílio emergencial, eu queria ter adicionado um slide a mais, falando de um estudo que eu fiz, que justamente tentava pegar a associação da renda do auxílio emergencial com diversas características dos domicílios, inclusive percentual da população não branca, percentual de mulheres, enfim. O que eu achei foi que havia, de fato, muita associação com essa parcela da população. E isso mostra que realmente o que a gente vai ver aqui com o fim do auxílio quem vai ser mais prejudicado, quem mais vai sentir esse fim do programa, vão ser aquelas populações de menor assim, desprivilegiada no mercado de trabalho. E isso vai ter um efeito muito ruim sobre a pobreza e sobre a desigualdade, né? Inclusive, eu tenho algumas estimativas de quanto a desigualdade, a pobreza vai estar com o fim do auxílio. Eu cheguei a cerca de 9,5% depois, quando acabar o auxílio emergencial em 2021, sendo que a gente estava em torno de 7% em 2019, ou seja, vai ter um aumento. E isso, obviamente, afeta mais negativamente. Essa pobreza, ela está concentrada nessas populações de mulheres de população não branca. Ok. Bom, alguém tem mais alguma pergunta para encaminhar? Lucas Micael comentou aqui. Gostaria que comentasse mais sobre o Renda Brasil, que ainda está em impasse no governo. O Renda Brasil, eu não sei o que comentar, porque eu não sei o que ele é. Esse que é o problema, né? O governo está muito preocupado em achar os recursos do programa, o que obviamente é muito importante, mas ele não está dizendo o que vai ser o programa. Teve algumas ideias bem ruins de atrelar transferências à nota das crianças, enfim, isso é péssimo porque reproduz desigualdade dentro da escola. Então, assim, o problema é o seguinte: dar mais dinheiro para programa social, para transferência de renda, eu acho ótimo, acho que tem que ser feito. Mas a gente tem que se atentar também ao desenho. Se for um desenho ruim, é melhor manter e aumentar os recursos do Bolsa Família. Claro, você falou tá certo, é Renda Cidadã e não Renda Brasil. Mas isso é só um nome, na verdade. O que eles querem é um programa social para chamado Programa do Bolsonaro, né? Mas enfim, eu acho difícil, na verdade, o Bolsonaro, o governo, consiga aprovar alguma coisa, primeiro porque o teto ele tá pesado, tá começando a ser binding das políticas do governo. E segundo que o Bolsonaro não vai querer tirar dinheiro de nenhum lugar que seria possível, seja porque ele não quer se indispor com uma parcela da população que está finalmente apoiando ele,
seja porque ele não quer se indispor com parcelas da população a quem ele sempre foi aliado, como militares, por exemplo. Então, é basicamente isso. Bom, mais alguém gostaria? Antes de repassar a próxima pergunta, se houver, eu gostaria de informá-los que esse vídeo, essa gravação estará disponível na nossa página do YouTube, do PPGE. Gostaria de perguntar também a você, Daniel, se é possível você disponibilizar essa apresentação para que as pessoas possam acompanhar o início dela, que foi prejudicado lá no YouTube, e juntamente com a gravação. Sem dúvida, eu passo para vocês, vocês repassam para todo mundo. Ótimo, muito obrigado. Bom, mais alguém? O Rodrigo Peixoto da Silva solicitou aqui. Além das estimativas de pobreza após o fim do auxílio emergencial, tem alguma estimativa relacionada aos índices de desigualdade? Eu não fiz, devia ter feito, mas o problema é que a desigualdade ela é mais complicada de você prever, né? Porque o índice de Gini ele é um índice que depende da renda de todo mundo. A pobreza ela depende de quantas pessoas estão abaixo de uma linha, né? Então é mais seguro de projetar para frente. Por isso que eu posso dizer com mais segurança que quando acabar o auxílio, a pobreza extrema deve estar próxima em torno de 10%, quando estava em 7% antes da pandemia. Eu tenho mais segurança de dizer isso para vocês do que dizer quanto vai ser o Gini, ou em torno de quanto vai ser o Gini quando acabar o auxílio. Porque eu não sei como vão se comportar os rendimentos de outras fontes, né? Mas muito provavelmente vai ser maior o índice de Gini quando acabar o auxílio. Como vocês viram, o índice de Gini caiu todo porque o auxílio emergencial existiu e ele é mais progressivo do que outros rendimentos. Então, muito provavelmente a gente vai ver uma desigualdade maior pós auxílio emergencial do que a gente tinha antes da pandemia. Bom, não há mais perguntas. Gostaria de agradecer novamente ao Daniel Duque pela palestra incrível e gostaria também de passar a palavra ao professor André para fazer algumas considerações. Boa tarde novamente a todos. Agradeço mais uma vez o Daniel, agradeço a todos pela compreensão. De vez em quando o YouTube fala aí na hora de compartilhar do Meet aqui. A gente acho que deveria ter uma forma de fazer isso diretamente via Meet para o YouTube, né? Não sou da área de tecnologia de informação, mas ajudaria bastante se fosse direto. Bom, Daniel, muito obrigado aí por se dispor a colaborar com o evento do grupo, aceitou o convite, os meninos pela condução, por gerenciarem essa mudança de plataforma, administrar. Parabéns mais uma vez, obrigado a todos que assistiram. Não vou demorar muito mais, que o Daniel já tem um compromisso agora daqui a 19 minutos aí. Obrigado, Daniel. Uma boa tarde aí. Até a próxima. Muito obrigado, gente. Foi muito bom participar. Obrigado pelas perguntas. E estou sempre disponível para novas conversas. E, enfim, agradeço demais aí todo mundo. Um abraço. Gostaria apenas de informá-los gostaria de convidá-los, na verdade, que mais tarde, às 19 horas, ainda temos mais uma palestra, que é do Thomas Conte, discutindo políticas públicas baseadas em evidências e a crise do Covid-19. Então, acho que eu vou ver, assim. Ótimo. Será muito bem-vindo. Muito obrigado a todos. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Boa tarde.